Os assuntos que impactam o mercado, o nosso agronegócio e a imagem do Brasil no mundo é o que você confere agora. Olha o Alessandro Bianchi aqui conosco, nosso colunista ao vivo lá de Nova York. Alessandro, seja bem-vindo, uma ótima sexta-feira para você e para todos que nos acompanham também fora do Brasil. Aliás, hoje eu tenho, olha, um monte de perguntas aqui para você. Vou começar com o novo coronavírus, né? O Brasil já está ali muito próximo de se tornar também o principal epicentro aí dessa pandemia. Infelizmente, números atualizados pelo Ministério da Agricultura dão conta de que 26.754 óbitos. Esses números são os oficiais do Ministério da Saúde até o momento. E aí nos Estados Unidos, hein? Como é que está essa questão de saúde pública e também, principalmente, além da saúde pública, a questão da economia? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Então, Estados Unidos, como nós sabemos aqui, vocês podiam ver os números, é o principal epicentro da epidemia. Hoje estamos com 1.700.000 os números de infectados. Só na área de Nova York morreram mais ou menos 26, 27 mil pessoas. E a economia dos Estados Unidos está parada. Estamos com obrigação por decreto-lei para sair na rua com máscara, se cuidar. Os negócios, as empresas médias, pequenas receberam 800 bilhões de dólares do Trump e as grandes corporações estão fechadas. Agora estamos esperando o decreto que vai sair a partir do 15 de junho sobre os próximos passos. Então, todo mundo está na espera, claro, mas estamos em medida de segurança até o 15 de junho. Perfeito. Bom, Alessandro, um outro assunto que eu acho que é importante também a gente levar até o nosso telespectador, e principalmente nesse momento, né, de recessão, que aliás é um outro assunto para a gente abordar hoje. Eu queria também falar de dólar e outros assuntos, mas vamos lembrar que o Trump fechou as portas nesse momento para os brasileiros, né? A iniciativa era para começar hoje, dia 29, mas já desde terça-feira já os brasileiros que não têm autorização estão impedidos de entrar no país. Essa medida, você tem ideia de quanto tempo isso vale e qual é o impacto também na economia dos Estados Unidos? Afinal de contas, o número de brasileiros e de outras nações com destino aos Estados Unidos é muito grande, né? Tá, sim, Márcio. Então é o seguinte, na real não é só de brasileiro, tá? Tem uma medida restritiva para todas as pessoas estrangeiras que viajam no Brasil e do Brasil voltam nos Estados Unidos. Essas medidas restritivas não valem para brasileiro casado com americano ou para brasileiro residente nos Estados Unidos. Por momento temos um decreto-lei que vale pelo menos pelas próximas 2 semanas. Os números de voos foram já diminuídos a partir de 3 semanas atrás e com certeza economicamente impacta no turismo, mas como bem sabemos os Estados Unidos está parado também nesse setor de turismo especialmente porque diminuiu faz 3 meses antes com a Europa, depois com outros países, agora com o Brasil, o número de voos. Os números de voos entre Brasil e Estados Unidos diminuíram exponencialmente 1 mês atrás, mais ou menos. 12 milhões e 600 mil pessoas perderam o emprego no Brasil, Alessandro. A gente está vendo uma recessão acontecendo nesse momento, empresas pedindo recuperação judicial e a economia realmente aí no limbo, passando por extrema dificuldade. Que reflexos os Estados Unidos têm nesse momento com relação à falta também de emprego para as pessoas? Então, Márcio, é o período desde 1929, o período da Grande Depressão dos Estados Unidos, com o maior número de desempregados nos Estados Unidos. Só a gente não pode ainda hoje chamar essa crise de depressão, mas chamamos de recessão porque ainda não bateu 3 trimestres consecutivos com PIB negativo. Ou seja, a gente consegue falar de depressão a partir de 9 meses, 1 ano. Até agora temos uma recessão, estamos esperando que a economia reabra, reparta outubro, novembro 2020, os mais pessimistas, janeiro, fevereiro 2021, mas é o período com a mais alta histórica de desempregado. O PIB em números caiu de 30%. Bom, Alessandro, para encerrarmos, vamos falar de dólar. 5,39 a cotação desta quinta-feira, desvalorização, portanto, da nossa moeda frente à moeda estrangeira, né? A principal
inclusive, dessa relação comercial. Com esse dólar a esse preço, você que lida com os dois países, quem sai ganhando e quem sai perdendo com essa moeda, com esse câmbio desse jeito, né? Sempre com tendência de alta nos últimos dias? Então, quem sai ganhando são quem compra do Brasil, né? Ou seja, o estrangeiro está comprando tudo 30% mais ou menos mais barato, e especialmente estava analisando o balancete também na área das exportações, tá? Quando na globalização todos os países estão perdendo na área de exportações, se você analisa os números do Brasil na área de exportações entre janeiro e abril de 2019, janeiro e abril de 2020, temos os mesmos números nas exportações, ou seja, mais ou menos 123 bilhões de dólares. Se a gente vai analisar esses números, aumentaram as exportações para a Ásia, mas diminuíram as exportações para o Norte América, ou seja, dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, do Brasil primeiro é a China e segundo os Estados Unidos. Aumentaram na China, diminuíram nos Estados Unidos, mas os números são os mesmos comparado a um ano retrasado nas exportações. Muito bem, Alessandro. Na minha opinião, tá, Márcio, o real dólar vai continuar num patamar entre 5,5 e 6. Por quê? Pelo número de casos do coronavírus, pela instabilidade política e também porque tem aquilo que a gente chama de carry trade, ou seja, os juros diminuíram no Brasil, então é menos atrativo para o estrangeiro, especialmente em dólar ou em euro, depositar dinheiro no Brasil para pegar juros maiores. Muito bem. Alessandro, obrigado aí pela sua participação ao vivo de Nova York. Não dá tempo da gente falar, mas o Trump agora anunciou essa questão aí, né, de que vai ficar de olho nas mídias sociais aí nos Estados Unidos, vai até mesmo fiscalizar ou fechá-las, enfim, né? Cada um tem o seu presidente, né? Aqui também as coisas não estão muito fáceis na política, não. Um abraço, viu, Alessandro? Até semana que vem. Até mais. Um abraço a todos. Valeu, obrigado.